A vida se vinga e a morte nasce do próprio luto, pois abalamos, perturbamos o interno, ferimos o centro, são nossos cinco zangue, são nossos 5 órgãos, ferimos o centro da vitalidade, voltamos as costas à razão. Então, se dermos vazão a essa perversão, a essa aflição, vamos ferir esse centro, que são os nossos 5 zangue, que são os nossos órgãos que entesouram tudo o que somos, nossos espíritos, os sopros do céu, da terra, e vamos promover a morte. E com isso damos costas à razão, porque vamos estar promovendo a morte vivos. Vamos agora para a página 216, e esse é um texto dentro desse capítulo que se chama A Vida se Perde. Olha a importância disso. Quando o homem experimenta a opressão, os sopros não se liberam mais, fica preso. O entesouramento das essências já não se realiza. O entesouramento das essências nos órgãos, que nós já vimos o que são essências, eles não se realizam mais. E toda a serena permanência desse povo misterioso de animadores abandonam esses lugares onde a vida havia se assentado e fortalecido alegremente. Então, esse povo misterioso de que se trata aqui no texto, né, é isso que nós já falamos, são as essências, são os sopros celestes, terrestres, aquilo que nós renovamos em nós através da alimentação, do ar. Ele chama aqui no texto de povo misterioso, de uma forma alusiva àquilo que não se vê, né? Mas que existe. Esses animadores abandonam esses lugares e não promovem mais a vida. O coração não é mais sustentado pela necessária alegria celeste. Esvai-se o gosto de viver. Quando evocada a perda da vida, trata-se do definhar aceito, desejado, procurado de um masoquismo suicida. Não se trata de morte natural. Sobre essa frase, o coração não é mais sustentado pela necessária alegria celeste, esvai-se o gosto de viver, há que se fazer uma reflexão bem importante. Não é apenas nos lutos graves de entes queridos, de grandes perdas, que nós pervertemos esse movimento do metal e nos entristecemos, nos afligimos. Podemos fazer isso, em geral fazemos, todos os dias, com pequenas coisas, e vamos tornando isso normal, natural. E não pode ser natural. A vida é o fogo, a vida é a alegria. Termos um trabalho que nos exige, termos uma família que nos exige, filhos, companheiros, pais, mães, sociedade. Tudo isso não deve ser motivo de tristeza, mas às vezes é. Mas não pode. Por quê? Porque já vimos aqui nesses movimentos todos que precisamos de ter uma regulação, não podemos ter excesso. Porque se não tivermos excessos em demasia, ou não tivermos, porque se tivermos uma consciência no uso dessas nossas faculdades emocionais de que tratamos até agora, não vamos chegar aqui com uma vida triste. Vamos ter um pensamento racional, equilibrado, uma condição de refletir, de fazer planejamentos.
a condição de, com a força da primavera, orientar. Lembra que o general, ele serve o coração é o imperador. Vamos ter um equilíbrio para poder orientar o nosso Shen e seguir com a vida em direção à vida. Então não chegaremos nesse movimento tristes, melancólicos, depressivos. Nada surge do nada. Tudo que nós temos é um cultivo. O nosso corpo é muito forte. Nós somos pessoas fortes. Às vezes somos levados a acreditar que somos como um copo de cristal, frágeis, e por isso precisamos de um sem fim de suplementos, complementos e adendos e isso e aquilo para dentro do corpo, para fora do corpo, acessórios de toda a natureza, porque somos frágeis, somos feinhos, somos velhinhos, somos muito novos, precisamos parecer mais velhos, somos muito velhos, precisamos parecer mais novos. Não, nós somos fortes. O nosso corpo luta o tempo todo contra as nossas perversões. Essas perversões que nós não conseguimos ainda ter consciência. E força para dizer chega. Chega, agora eu preciso voltar à vida. Termos uma vida triste significa, literalmente, ter perversão em todos os nossos sistemas e não encontrar mais a alegria de amanhecer, de anoitecer, de gerar vida, de produzir, de encontrar pessoas, de se arriscar, de se preservar. Tá tudo aqui, ó. Essa tristeza corrói isso. Bom, eu não sou psicóloga, né? Então eu tenho licença poética para falar, senão eu não poderia falar. Então eu tenho licença poética. É necessário nós olharmos para a forma como vivemos, se vivemos de verdade ou se alimentamos a morte. Será que nós estamos alimentando a vida ou a morte? Será que a nossa vida, que nós chamamos de vida, que deveria nos trazer para a vida, para criar, para gerar vida, para gerar movimento, está nos levando para a morte? A vida não está fazendo isso, mas talvez o nosso movimento esteja. Será, eu não sou psicóloga, novamente, tenho licença poética, será que nós não temos lutos muito profundos na nossa vida, que não conseguimos superar, e trazemos isso, arrastamos isso até hoje? Lutos de falecimento, lutos de relacionamentos, lutos de coisas que não conseguimos conquistar, grandes frustrações que perverteram esse movimento. Será que precisamos olhar para isso com maturidade e lidar com essas coisas e colocar elas nos lugares delas? E seguir com a vida, porque a vida é feita de ciclos, vamos ter nascimento e morte todo dia. Todo ano, através das estações, todo dia, através do nascer e do se pôr do sol. De várias formas, vamos viver nascimento e morte. Então, nós temos a oportunidade de deixar o luto no luto. Não esquecer, isso não significa frieza, significa se voltar para a vida, né? E esses estados de grande melancolia, de grande depressão, de grande aflição, de grande pânico, que muitas pessoas vivem hoje, se você for ver, às vezes tão triste que você quase não consegue mais fazer ela voltar para a vida. Não consegue mais. Lembra que nós temos um capítulo do livro que fala sobre a estação da morte? Nós vamos ver a estação da morte do pulmão. Essa vida precisa voltar. E às vezes a depressão, essa tristeza está tão instalada
que acontecem os suicídios ou o suicídio prolongado, né, que é o deixar de viver dioturnamente, ou de uma vez. E isso é muito sério. A vida precisa ser longa e feliz. Precisamos cuidar desse nosso pulmão, desse nosso metal. Que o movimento dele é para baixo, mas não é um para baixo danoso. É um para baixo para nos levar para a vida interior, para as reflexões. E o que é a vida interior? Já falamos disso. Precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos ter os espíritos do nosso coração, o nosso Shen organizado, para poder entrar para dentro de nós, para poder fazer boas reflexões, para poder colher as sementes do que plantamos, do que frutificou, e vamos colher essas sementes aqui. Precisamos de ordem, como a natureza tem ordem, certo? Vamos continuar a leitura do slide. O livro dos ritos está repleto de considerações sobre a tristeza e a aflição. A tristeza é a perversão do movimento do metal. A tristeza é a perversão do movimento do metal. Esse livro dos ritos é de Confúcio, tá? Ele fala sobre essa questão, fala sobre muitas coisas, mas também sobre o movimento do corpo para poder suportar a aflição. O pulmão, os sopros, os po. O pulmão, os sopros e os po. Lembram-se que no elemento da madeira, no fígado, nós temos os rum. E que eu falei assim, são as almas etéreas. Os rum, equivalentes às almas etéreas. No movimento do metal, nós temos os po, que são equivalentes às almas corpóreas. Isso é bem intenso, bem profundo. Não conseguimos discorrer sobre isso aqui. Vamos fazer uma síntese bastante superficial. Os rum tratam do que sempre vai existir. Os po tratam do que acaba com a nossa existência. Os po, que ficam no pulmão, que são regidos pelo pulmão, estão diretamente relacionados ao Ding, a nossa energia ancestral, que está lá armazenada no nosso movimento dos rins. Os po se desligam no momento da morte. Quando uma pessoa morre, nós sabemos que ela morreu porque imediatamente os esfíncteres se relaxam. Então há uma evacuação. Morreu, não tem volta. Os po se desligaram. Então, quando isso não aconteceu ainda, os po ainda não se desligaram. Então, é possível de se ter algum tipo de reanimação. Quando os po se desligam, que é quando a vida acaba, há evacuação por todos os esfíncteres e não se segura mais a vida. A vida se esvai. E os po nos abandonam. Os rum continuam. Aí é muito poético, muito bonito esse texto. Está no livro, né? No nosso livro, Os Movimentos do Coração. E eu sugiro que vocês leiam várias vezes. Ele é muito profundo, sobre os rum e os po. Po são do movimento yin. Eles são a condição de animação fadada à dissolução, que é o seu destino, a alma corpórea. A alma corpórea é a parte mais física e material da alma do ser humano. É formada na concepção e morre com o corpo físico. Está intimamente relacionada com a essência Ding. A alma corpórea é chamada de entrada e saída das essências. O pulmão acometido pela alacridade e pela alegria profunda. Sentimentos intensos de alacridade prejudicam o yang. Os perversos do fogo cavalgam o metal. Quando o pulmão é acometido pela alacridade, o que acontece? Nós vimos que nós temos um ciclo de geração, que é esse ciclo das setinhas por fora, das setinhas azuis, e nós temos um ciclo de dominação,
que é o ciclo interno das setinhas. Certo? Se o movimento do fogo, que é da alacridade, da euforia, estiver descontrolado, nós vamos ter uma imensa fogueira de São João aqui, né? Estamos na época de São João. Vamos ter uma imensa fogueira aqui, não vamos? Uma euforia não faz um imenso fogo aqui? Não nos deixa com as faces vermelhas, com o peito vermelho, com a fala alta, com os gestos exacerbados? Isso é um imenso fogo descontrolado. O que o fogo faz com o metal? Derrete. Perverte. Vimos desde o início que não é possível falarmos de um elemento só, de um movimento só, que todos eles estão relacionados. E agora nós vamos ler uma parte, um trecho do livro que fala sobre uma relação muito importante, que vem do fígado até o metal. O coração é enfraquecido pelo transbordamento dos sentimentos, que lhe são próprios, a alacridade e a alegria profunda, encontra-se incapaz de vivificar o baço corretamente. Já vimos isso, né? Conservar o propósito torna-se cada vez mais difícil. O que é conservar o propósito aqui? Esse pensamento. Porque o fogo já não gera adequadamente para a terra. O coração enfraquecido já não consegue aplicar-se e o baço está cada vez menos apto a propor-lhe algo válido. Não vimos que o baço sobe esses sopros e atravessa o nosso coração e chega até o nosso cérebro e ao nosso pensamento? Mas se o baço não tem força, pela própria fraqueza que o coração lhe impõe, ele não consegue acender. E ele não consegue prover bons pensamentos para o nosso shen, para o nosso coração. Então, o coração enfraquecido já não consegue aplicar-se. E aplicar-se, ser o que é, né? E o baço está cada vez menos apto a propor-lhe algo válido. Está enfraquecido. Como o propósito não pode se manter, não existe mais a possibilidade de uma vontade autêntica. De uma sã e sensata orientação das emoções e do mental. Já não se formam nem verdadeiro pensamento, nem verdadeira reflexão. Não é natural pensar assim? Depois que já vimos todos esses movimentos, é natural. Um perverte o outro. Como vai se ter um pensamento estruturado? Uma reflexão estruturada? Que passem todos pelo nosso imperador. Que consultem nosso coração. Não é possível se houver a perversão do imperador. Pela alacridade, pela euforia. Estamos vendo aqui o item de como a alacridade afeta o pulmão, né? Visto que o propósito está impossibilitado de servir de matriz à vontade e ao pensamento, de reconhecer e considerar seres e coisas, ou seja, está desnorteado, o comportamento torna-se desenfreado, fere as relações humanas e desvirtua a relação com o meio externo. Se alguém lembrar de algum comportamento parecido, sublinhe a frase, porque é bem importante. O que acontece aqui? Um comportamento desenfreado, onde nós ferimos as relações humanas, desvirtuamos a relação com o meio externo, acabamos com o nosso entorno. O propósito ignora outrem, cessam as relações que constituem o homem. Os chineses, mais que outros, constataram que o único homem que existe verdadeiramente é um ser puramente relacional. E assim, vimos que a alacridade, através do nosso imperador, vai ferir a todos. O imperador é o nosso chefe maior, é o mestre dos mestres, é quem nos comanda. É através do coração que nós nos ligamos ao céu e à terra. É Ele que promove o livre fluxo dos sopros e das essências para todos os nossos zang.
Se ele não estiver em acordo, os outros também não estarão. E relembrando o que é um coração de acordo, o que é um coração nessa psicologia dos chineses. Vejam, o nome do livro que nós utilizamos para fazer os nossos estudos, as nossas reflexões, se chama Os Movimentos do Coração, Psicologia dos Chineses. E o que é um coração nessa psicologia dos chineses? O que ele deve ser e servir? Para ser um coração, ele precisa estar vazio. Já vimos que a utilidade dessa casa só é casa porque tem vazio. Se ela tivesse toda cheia de coisas, ela não seria uma casa, não seria habitável. Um copo só é copo porque ele é vazio. A função do copo é o vazio. O coração só é um coração se ele for vazio. E vazio de quê? De desejos, de paixões, daquelas coisas que nos tiram o equilíbrio, que nos tiram do centro, daquelas coisas que nós sabemos, todos nós sabemos, isso é natural, o que nos tira do equilíbrio. Podemos não saber como voltar, mas que a gente sabe que saiu do equilíbrio, nós sabemos. Então, um imperador que se realiza é um coração vazio. E esse coração vazio vai gerir todos os nossos órgãos, todos os nossos sangue. Permitir que o metal cumpra a sua função é compreender, aceitar e, na justa medida, viver as tristezas. Elas são necessárias, nos ensinam. Precisamos aprender com isso. Elas não são más. Não devemos jogar a tristeza para lá, deixar que só coisas boas aconteçam na sua vida. Não, precisa das coisas difíceis, porque elas que vão, na verdade, nos impulsionar. Porque se pudéssemos aprender pelo amor, né, seria perfeito, mas em geral nós não conseguimos. Nós conseguimos aprender pela dor. Depois, aliás, de várias dores quase iguais. Difícil aprendermos, inclusive, na primeira dor. Mas poderíamos aprender através do que os mestres nos ensinam, através dos olhos de quem já viu. Devemos. Mas para isso precisamos nos esforçar muito. E assim vamos ser humanos. Vamos nos esforçar para ser humanos, sem precisar ficar gastando um tempo de uma encarnação repetindo erro até aprender pela dor, né? Quando o calo estiver imenso é que a gente se dá conta. Se não gastássemos tanto tempo dessa nossa vida, dessa nossa passagem, repetindo erros, nós veríamos talvez coisas inimagináveis. Mas a gente gasta ainda muito tempo com isso. Então, vamos encerrar hoje com essa reflexão tão importante sobre a tristeza, sobre a alegria, sobre o pensamento, sobre a raiva, sobre tudo isso que nós já vimos. Então já temos condição de construir um raciocínio. E esse é o nosso objetivo com os nossos encontros. Construir isso e ver que nada está só e que não perdemos tempo. Tudo bem, às vezes a gente poderia ser um pouco mais rápido, mas é do jeito que nós somos. Mas quando chegar o conhecimento para nós, quando nós estivermos diante de algo que a gente veja e confie no sentido de que eu experimentei e funciona, e tenho convicção e não crença, então eu posso fazer daquilo uma ferramenta válida para construir a minha vida melhor. Afinal de contas, nós não estamos aqui nos encontrando, já vamos, na próxima semana será o 6º encontro para passar o nosso tempo, né? Porque a gente não tem nada para fazer, ou enfim, né? Não é para isso. Nós estamos aqui nos encontrando para tentar ver nesse cosmos como esses chineses nos viram, como eles estabeleceram essa relação, essa psicologia, e como isso hoje, depois de milênios,
vai promover, vai ser ferramenta de promoção de uma vida melhor, mais longa, mais feliz, mais equilibrada, porque morrer todos nós vamos, né? Esse corpo. E através dos ciclos, nós estaremos aqui. Todo ano a natureza morre. No nosso cerrado, nós passamos agora no nosso inverno, na estrada, e vemos aquelas árvores que são, não é mais árvore, né? Você olha e você vê um torrão. E eu mesma já me disse isso algumas vezes, morreu, está morta, acabou. Essa secura matou. Começa as primeiras chuvas da primavera, uau, aquela exuberância da vida. Né? Aquele verde incrível, aquelas flores coloridíssimas, o perfume, tudo se renovando de novo. É assim com a nossa vida. Tudo se renova de novo o tempo todo. Nas pequenas mortes, no dia a dia, nas médias mortes, nos nossos ciclos, nos ciclos da vida. E na grande morte da nossa existência, que um dia vai chegar. Mas precisamos nos preparar para isso. E uma forma de estarmos mais preparados para essas mortes, tanto de quem está próximo de nós, quanto da nossa própria morte, é vivermos as pequenas mortes todos os dias. Porque todos os dias temos que abandonar algo, para poder termos outro algo melhor. Porque o coração precisa estar vazio. Então, abandonamos desejos e paixões, angariamos virtudes, precisamos dos desejos e das paixões para viver, mas eles não são o fundamento da nossa vida, já vimos isso. Eles têm um limite. E assim a gente segue. Encerramos hoje com essa reflexão. Agradeço mais uma vez a todos vocês por estarem conosco. E na próxima sexta-feira falaremos então sobre os rins e a sua emoção, que é a vontade. A vontade superior. E sobre esse movimento que guarda a nossa energia ancestral, guarda o Ding, que é a nossa velhinha, aquela que é acesa na nossa concepção e que no último dia da nossa vida se apaga, que não tem reposição. Vamos falar sobre isso, sobre o medo, sobre o ciúme, que está todinho relacionado aí com esse sistema. Ok? Muito obrigada e até!